agora seguimos o nosso programa falando sobre cirurgia plástica. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Mário. E hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre quais são os exames que você tem que fazer antes de uma cirurgia plástica. Vamos começar essa pauta tirando as dúvidas do pessoal que nos mandou perguntinhas. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta é essa, vamos conferir. E eu gostaria de saber, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu preciso fazer um check-up antes? E aí, doutor, check-up é fundamental, né? Sim, é fundamental fazer um check-up. O ideal é que esse check-up seja solicitado pelo médico que vai realizar a cirurgia. Então, cada pessoa tem uma doença pré-existente ou não tem, e então os exames eles vão ser direcionados para aquela pessoa especificamente. E esse check-up vai além da área que será feita a cirurgia plástica, é um check-up do corpo como um todo, correto? Sim, a cirurgia plástica é uma cirurgia como outra qualquer. Então, tem os processos metabólicos, né? A própria recuperação depende de uma série de fatores que tem que estar em equilíbrio para que se tenha uma cirurgia de sucesso e uma recuperação adequada. Com certeza. Vamos colocar então a próxima perguntinha. Eu tenho pressão alta, eu posso fazer cirurgia plástica? É uma ótima pergunta. Pressão Sim. alta, pode? Sim, a pressão alta é uma patologia muito frequente em nosso meio, né? Se a gente fosse excluir todas as pessoas que têm pressão alta de fazer uma cirurgia plástica, realmente seria, muita gente não poderia fazer. O interessante é que a pressão dessa pessoa tem que estar regulada. Então, certo. assim, ela tem que estar tomando os medicamentos dela corretamente. E quando se programa, se decide fazer uma cirurgia plástica, alguns meses antes, 1 mês, 2 meses antes, ela tem que estar ciente que a pressão dela está adequada. Se não tiver, é importante ela procurar o cardiologista dela para adequar o medicamento antes de fazer a cirurgia. E durante a cirurgia, já que o médico saberá que essa pessoa tem uma alteração na pressão, há um controle também feito durante o procedimento. Sim, saber que a pessoa tem a pressão alta é fundamental durante o procedimento cirúrgico também. Por isso que é importante tudo que envolve o check-up, né? O médico tem que saber como é que você está, o que é que você tem, para que tudo corra bem durante a sua cirurgia. Sim. Temos mais uma perguntinha? Vamos colocar então? Eu fumo, eu posso fazer cirurgia plástica? Fumante. Fumante, é importante que se saiba que o cigarro, ele tem um dos malefícios dele é causar uma diminuição do calibre dos vasos na região mais periférica e aumento da pressão. Simplesmente um cigarro que se fume já gera esse efeito. Na cirurgia plástica é importante que os tecidos estejam bem irrigados de sangue, para que a recuperação após aquele trauma, né, não deixa de ser um trauma, cheguem lá então o oxigênio, cheguem os nutrientes. Se você tem uma vasoconstrição por conta desse cigarro, não vão chegar essas substâncias nessa região e ela pode ter uma cicatrização prejudicada e até mesmo necrose, né, que a gente chama, que é uma morte da pele naquela região. Então é importante que se tenha, que após a cirurgia plástica principalmente, diminua essa quantidade de cigarro e, se possível, até pare de fumar. E você explica isso para o paciente. Sim. Não é que ele não pode fazer, mas que há riscos que envolvem Com certeza, o consumo de tabaco. Os riscos para quem fuma são maiores para quem não fuma. E isso tanto durante o procedimento como no pós-operatório. O mais importante é no pós-operatório. Durante o procedimento também é importante, mas o anestesista ele tem ali... Está tudo controlado, né? Ele tem ali o controle um pouco mais fino da situação do paciente naquele momento, da respiração, da troca gasosa. Para ficar muito claro, nós separamos quais são os exames que qualquer paciente que fará qualquer cirurgia plástica precisa fazer, que é o famoso check-up. Vamos então conferir quais são os exames gerais para qualquer tipo de cirurgia plástica e falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é o hemograma. É um exame de sangue, certo? Sim, é um exame de sangue. O hemograma ele traz informações muito importantes para a gente na cirurgia. Então, a primeira e talvez a mais importante seja os níveis de hemoglobina, se a pessoa tem ou não anemia. Por quê? Porque a hemoglobina ela vai ser responsável por carregar o oxigênio até aquela região onde foi lesada, né, no processo cirúrgico. E é importante para que ela se recupere, para que aquele tecido se recupere e cicatrize adequadamente. Muitas pessoas não sabem que tem uma anemia. Mulheres, por exemplo, no ciclo menstrual, no período menstrual, podem perder uma quantidade de sangue que seja um pouco maior do que o normal. Sim. E isso traga uma anemia para ela. Então,
antes da cirurgia, é importante a gente saber se está muito adequado, se esses níveis de hemoglobina estão adequados. E caso haja alguma alteração, ela é corrigida antes da cirurgia? Sim, existem medicamentos que a paciente pode tomar. Em alguns casos, hoje em dia, se faz muita cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago. Esse tipo de paciente, eles têm uma dificuldade de absorver o ferro e uma tendência maior a ter anemia. Então, nesses pacientes, por exemplo, além da suplementação oral, às vezes são indicados até injeções intravenosas com o ferro para se adequar aos níveis de hemoglobina e ele ser submetido a uma cirurgia de uma forma tranquila. É individual para cada paciente, por isso que é importante esse exame, o hemograma, antes, não só de cirurgias plásticas, acredito, mas de qualquer cirurgia, de uma forma geral. Sim, e o hemograma traz outras informações que são informações referentes a infecções, então ele vai acusar se existe algum tipo de infecção, outras doenças mais raras, né, do sistema sanguíneo, e os níveis de plaquetas. As plaquetas são as primeiras células que chegam numa região onde existe algum tipo de trauma. Então, se você cortou o dedo, as primeiras células que vão chegar ali são as plaquetas. E elas se aglomeram como se fosse uma amora, vamos dizer assim. E ela forma um tampão naquela região. E essa junção dessas plaquetas naquela região, ela acaba chamando outras células maiores, desencadeia um processo de coagulação que pode estancar sangramentos maiores. Então, níveis de plaquetas dentro da normalidade são fundamentais para fazer qualquer cirurgia. Outro ponto importante nisso é que é o seguinte, existem muitos medicamentos, como a aspirina, o ácido acetil salicílico, que ele é um antiagregante plaquetário, ou seja, ele impede que essas plaquetas se juntem e formam a tal da amora. E, consequentemente, impedem que ela desencadeie esse outro processo de coagulação. Então, por isso que é tão importante que o paciente tenha suspenso esses medicamentos alguns dias antes da cirurgia e informar o médico tudo que ele toma. Porque às vezes tem uma dor de cabeça, às vezes o paciente tem uma dor de cabeça e está acostumado a tomar esses medicamentos e acha que isso, porque ele toma todos os dias, não tem problema. Mas na cirurgia isso pode significar um sangramento maior do que o normal. E alguns remédios que alguns pacientes tomam há tanto tempo que nem se lembram que tomam, né? Mas esse é um momento muito importante para dizer tudo o que é tomado para que não haja nenhum problema. Sim, com certeza. O próximo tópico é o coagulograma. Quase um trava-línguas. Coagulograma. Exatamente. O coagulograma é um exame que vai mostrar para a gente se a coagulação daquele paciente está adequada. Então, é parecido com o que eu falei sobre as plaquetas, só que é aquele processo que as plaquetas acabam desencadeando. Isso tudo envolve a cicatrização, correto? Sim. A parte da recuperação desse corpo que sofreu uma cirurgia. Sim, antes de qualquer coisa, depois de um corte cirúrgico, o corpo tem que parar de sangrar. Se não parar de sangrar, ele não vai cicatrizar adequadamente, né? Então, o coagulograma é um exame muito importante para esses casos. O próximo, ureia e creatinina. Por que esses dois exames são importantes? A ureia e a creatinina, eles mostram para a gente um pouco da função renal, né? E o rim, como a gente sabe, é um grande filtro do corpo. E ele que vai regular a quantidade de água que o corpo mantém ou que ele expele. E numa cirurgia plástica ou em qualquer outra cirurgia, isso é muito importante. Próximo tópico é glicemia de jejum. Sim. A glicemia de jejum é um exame que a gente faz para identificar aqueles pacientes que possam ter algum tipo de problemas relacionados à diabetes, né? Então, por quê? Porque a diabetes também é uma patologia que prejudica a cicatrização, né? Então, às vezes o paciente não sabe que tem uma glicemia de jejum alterada. E mesmo os pacientes que já sabem que tem o diabetes, é importante que a gente saiba se os níveis de glicemia dele estão adequados com os medicamentos que ele está utilizando. E se não estiverem, é importante que se faça isso antes de se submeter à cirurgia. Então, esse check-up é fundamental para que a gente reorganize o que estiver não muito correto no nosso organismo antes da cirurgia para que ela ocorra bem. Exatamente. E o último tópico é... temos mais dois. Eletrocardiograma. Então, passamos dos exames de sangue agora para o eletrocardiograma. Sim. O eletrocardiograma vai mostrar, então, a condição elétrica do coração. Se o coração ele tem todos os estímulos elétricos, se ele está
existe uma maneira de identificar alguns distúrbios cardíacos a partir do eletrocardiograma. Então, ele é um exame, diga-se assim, de entrada para saber se o coração está batendo direitinho e se ele vai ter algum problema na cirurgia ou não. Se ele vai suportar, a cirurgia, sim, que é de alguma forma uma agressão ao organismo, né? Algo invasivo. Então, sim, o coração vai ser muito preciso, né, nessa cirurgia. Sim. Não podemos ter surpresa com esse órgão. Cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva e as pessoas têm que fazer com a saúde em dia e com o menor risco possível. Com certeza. E o último tópico é radiografia do tórax. Sim. Por que esse exame é importante? A radiografia do tórax vai mostrar se o paciente tem algum tipo de infecção, se o paciente, se a irrigação do pulmão do paciente está adequada, se ele tem, até dá para ver o tamanho do coração, se ele é adequado em relação ao tórax. Isso pode sugerir algum tipo de patologia do coração também. Então, indiretamente, ele mostra para a gente um pouco dessa parte. Então, esses são os exames comuns a qualquer tipo de cirurgia plástica. Não importa qual você for fazer, é importante que você faça esse check-up geral antes da cirurgia. Eu vou dar um recadinho e volto para nós falarmos, então, sobre exames pontuais para cada região do corpo. Falamos sobre um check-up geral que envolve qualquer tipo de cirurgia que você vai fazer e agora os check-ups pontuais. Começamos pela rinoplastia, que é a cirurgia de face, né? Quando você vai fazer algum ajuste no seu nariz, certo? Sim. Qual que é o exame que eu devo fazer caso eu vá passar por uma rinoplastia? Bom, Pamela, entre outros, a rinoplastia exige um exame que você consiga visualizar a via aérea do paciente. Então, por mais que o paciente consiga relatar para você que ele respira bem ou que não, é importante você fazer um exame como a tomografia para você programar essa cirurgia. Até o instrumental que você leva para uma cirurgia como essa, ele vai depender dessa análise bem feita da tomografia. Muitas pessoas, ao fazerem rinoplastia, fazem também a parte funcional do nariz. Unem duas cirurgias em uma, cuidam da estética, mas também da parte funcional. Logo, essas pessoas terão alteração no modo como elas respiram, uma vez que elas vão justamente corrigir isso durante a cirurgia. Então, aí ok, dá para combinar as duas operações? Sim, é muito comum que as pessoas combinem a rinoplastia com uma cirurgia de desvio de septo ou a turbinectomia, né? E mesmo na cirurgia estética, às vezes o tipo de cirurgia que se faz, o tipo de mudança que se faz na estrutura do nariz pode levar a uma diminuição da passagem do ar no nariz. Então é importante também que se vá preparado para corrigir algum tipo de alteração funcional, algum tipo de obstrução, mesmo numa cirurgia que a princípio seria uma cirurgia só estética. Maravilhoso. E a próxima cirurgia que nós vamos falar sobre é a abdominal, que envolve lipoaspiração e abdominoplastia, mais um trava-língua. Então, quais são os exames que eu preciso fazer caso eu vá passar por um desses dois procedimentos? Bom, quando se faz uma lipoaspiração ou mesmo uma abdominoplastia, a ultrassonografia da parede abdominal é um exame importante. Por quê? Porque no caso da abdominoplastia, a gente consegue registrar a separação da musculatura da barriga e consegue programar também um ajuste desse tipo de defeito. Com relação à lipoaspiração, é importante que a gente saiba que podem existir hérnias na parede abdominal e que são hérnias que não necessariamente o paciente se refere, não tem dor, podem ser assintomáticas e podem passar batido num exame físico que é feito a princípio no consultório. Então, a ultrassonografia do abdômen, ela pode mostrar se existem ou não essas hérnias. Por quê? Porque na lipoaspiração se usa uma cânula, né? Essa aspiração dessa gordura é feita a partir de um orifício pequeno, no qual é introduzida essa cânula, e você simplesmente sente o passar dessa cânula embaixo da sua mão, ali naquela região, mas se tiver uma hérnia naquela região, pode existir a chance de você perfurar aquela hérnia. Sim. E isso acaba se tornando uma cirurgia de emergência, não programada naquele momento, e apesar de raro pode acontecer. Então, por isso que a gente pede a ultrassonografia da parede do abdômen. Porque a hérnia deveria ser removida antes desse procedimento da lipoaspiração. É possível tratar essa hérnia no
ato da cirurgia. Até esse é um outro ponto que é importante. Eventualmente, se existe uma hérnia que o paciente não percebe, que vai ser mostrado na ultrassonografia, é possível que o cirurgião corrija essa hérnia naquele momento. Então, aproveita a cirurgia ali da lipoaspiração ou da abdominoplastia para corrigir um defeito que ele nem sabia que existia. Então, tendo conhecimento, é possível combinar, virar uma cirurgia multitarefada, né? Com mais de uma tarefa, mas não sabendo, essa surpresa pode causar algum dano ao paciente durante o procedimento. Por isso que esses exames são importantes. Muito importantes. Vamos para o próximo tópico, então. Mamografia. Para fazer uma mamografia, mamoplastia. Aí os exames que você precisa fazer são ultrassonografia das mamas e mamografia. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois exames, para quem vai enfrentar uma mamoplastia. A mamoplastia é um termo genérico para uma cirurgia plástica da mama. Então pode ser uma inclusão de prótese mamária, né, que é a mamoplastia de aumento, ou então uma redução da mama, ou uma correção de algum tipo de assimetria, então, assim, nesses casos, é importante que se saiba como estão as mamas. Se existe algum nódulo, é importante saber o histórico da paciente em relação a câncer de mama, se tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, se a própria paciente já tem um histórico de câncer de mama. Por quê? Porque se eventualmente ela tiver um problema que deve ser corrigido antes da cirurgia plástica, essa cirurgia plástica vai ser adiada. E de outra forma, existe a possibilidade também de tratar já esse nódulo durante a cirurgia plástica. Então, por isso que é importante. As pacientes, assim, acima de 40 anos, a gente já começa a pedir a mamografia. Né? Uma mulher que já enfrentou uma mastectomia, ela pode fazer, obviamente, a colocação de um implante, mas há um prazo determinado? Pode fazer como uma única cirurgia ou são cirurgias separadas? Cada caso é um caso. Isso é um outro caso, né? Se a paciente tem um câncer de mama, daí tem que ser esse câncer de mama ele tem que ser detalhado, tem que ser estudado. Eventualmente pode-se colocar uma prótese no mesmo momento, mas geralmente não é feito, porque esse câncer de mama às vezes exige o tratamento multiprofissional, multimodal que a gente fala, né? Então, não é normalmente o que acontece, mas depois de um período, sim, ela está liberada para fazer uma cirurgia plástica na mama. Maravilha. Vamos colocar então uma perguntinha que nós recebemos pelo nosso Instagram, que é o @vocêbonitatv. Eu tive trombose venosa profunda. Corro o risco de ter novamente durante ou após a cirurgia? A pergunta é da Elaine. Um beijo para você, Elaine. E aí, doutor, ela corre risco? Sim, corre risco, né? Se a paciente já teve uma trombose, primeiro precisa entender por que ela teve a trombose. Então, ela teve a trombose por conta de um trauma, por conta de um problema na coagulação que ela tem, um histórico familiar, algum procedimento ao qual ela foi submetida e isso desencadeou esse processo trombótico. Lembrando que assim, a trombose é um dos maiores temores do cirurgião plástico, né? Que é uma das complicações mais frequentes e existem várias medidas preventivas, né, contra a trombose. Então, assim, a resposta para essa paciente, sim, ela corre o risco de ter a trombose, ela tem que ser estudado individualmente para ver se ela vai poder ser submetida àquela cirurgia. Eventualmente, se opta por uma cirurgia mais simples, se tomam todas as medidas possíveis em relação à profilaxia, né? Entendi. Então, vou colocar rapidinho a última perguntinha para o doutor. Nosso programa está chegando ao final, mas vamos lá. Por quanto tempo os exames são válidos? Ótima pergunta da Silvia de São Paulo. Quanto tempo antes, doutor? Rapidinho a resposta. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Os exames gerais, a gente considera os exames gerais por 6 meses como válidos. Exames mais específicos, eventualmente, tem que ser identificado de caso a caso. Esses exames pontuais de alguma região do corpo, eles devem ser feitos mais próximos à data da cirurgia. Alguns deles sim, outros não. Maravilhoso. Bom, recebemos então o Dr. Mário Farinazzo, que é cirurgião plástico. Quero te agradecer a sua participação. O site dele é mariofarinazzo.com.br. Muito obrigada, doutor. Espero vê-lo novamente aqui no Você Bonita. Ok.